Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo eu quero acolher você para meditarmos juntos sobre a liturgia da palavra do quinto domingo da Quaresma. O evangelho que a igreja proclama neste domingo é de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem a interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Meus queridos irmãos, nós vemos nesse evangelho Jesus mais uma vez nos falar e, na verdade, usar a sua misericórdia. No domingo passado nós ouvimos a parábola do Pai misericordioso. Agora é o próprio Jesus quem exerce esta misericórdia para com esta pecadora. Jesus é a misericórdia do Pai que se fez carne. É a própria misericórdia encarnada e que usa de misericórdia para com os pecadores. Como de fato no Evangelho ele nos revela: eu vim para salvar e procurar aquilo que estava perdido. Quando nós olhamos para esse Evangelho e nós olhamos para esta realidade de que os mestres da lei e os fariseus trazem esta mulher adúltera para que Jesus lhe dê uma sentença, eles fazem isto baseado na lei do Antigo Testamento, que decreta a pena de morte para os adúlteros. Por exemplo, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, nós lemos: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, com a mulher do seu próximo, ambos serão mortos, tanto o adúltero quanto a adúltera. E depois, também em Ezequiel, capítulo 16, versículos de 38 ao 40, nós vemos que esta pena do adúltero, e especialmente da adúltera, porque muitas vezes a mulher era considerada como a propriedade do seu marido, ela deve ser punida com a lapidação. Mas por que, no Antigo Testamento, o adultério era considerado um pecado tão grave, como ainda o é? Porque o ato fundante do povo de Israel era a aliança com Deus, que esta aliança definia um compromisso definitivo e vital com o Senhor, um compromisso de toda a vida e pela vida inteira. Por isso, o matrimônio humano é apenas um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Deus é o esposo fidelíssimo que ama a sua esposa, que se compromete com ela, que se compromete com o povo de Israel. Israel, no entanto, é a esposa infiel, que muitas vezes foi perdoada por Deus. De fato, quando nós lemos o Antigo Testamento, a idolatria e os pecados de Israel são expressos pelos profetas em termos matrimoniais, como uma infidelidade a Deus, uma infidelidade à aliança, como uma prostituição. E por isso,
os profetas sempre chamam o povo novamente a retomar a sua aliança com o Senhor. Deus, apesar da infidelidade de Israel, não cessa de perdoar o seu povo, porque o seu amor é eterno, como nós podemos ler em Jeremias capítulo 31, versículos de 3 a 4. De longe o Senhor me apareceu. Com amor eterno eu te amei, por isso te atraí com misericórdia. Vou reconstruir-te, e construída serás, Virgem Israel. De novo pegarás o pandeiro e sairás dançando alegremente. Aqui nós vemos então que Deus ama o seu povo com um amor eterno e ele é sempre fiel à sua aliança, mesmo que o povo lhe seja infiel. Também o livro de Oséias, ele mostra toda esta infidelidade do povo de Israel, o livro inteiro, e Deus que resgata Israel da casa da prostituição, da infidelidade, que não desiste do seu povo. Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Oséias, nós podemos ler o seguinte: Processai vossa mãe, processai, pois ela não é minha esposa e eu não sou seu esposo. Que ela tire suas prostituições de sua face e seus adultérios dentre seus seios. Sim, sua mãe se prostituiu, desonrou-se aquela que os concebeu, pois dizia: Irei atrás de meus amantes, aqueles que me dão pão que dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Por isso, eis que cercarei teu caminho com espinhos, levantarei em torno dela uma cerca, e ela não encontrará suas veredas. Perseguirá seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Dirá então: Irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois para mim era melhor aquele tempo do que agora. Mas ela não reconheceu que eu lhe dava o trigo, o mosto, o óleo, multiplicava-lhe a prata e o ouro. Eles os usavam para Baal. Baal é um falso deus, é um ídolo com o qual Israel se prostituía e cometia infidelidade a Deus. Toda a história do Antigo Testamento é essa história de aliança com o Senhor, uma história dramática por causa da infidelidade de Israel, que complica todas as coisas e comete as suas infidelidades a Deus e, por isso, também arca com as consequências desta infidelidade. Jesus é aquele que vem para selar com a humanidade a nova e eterna aliança em seu sangue, uma aliança de amor e de perdão. Por isso Jesus morre amando e morre perdoando a humanidade. E é esse contexto de aliança que Jesus vem trazer de volta à terra. Tanto é que de trazer para o povo de Israel que tinha caído apenas na vivência da religião como aspecto legal. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus se dá nas bodas de Caná, numa festa de casamento. Este casamento representa também o casamento de Deus com a humanidade. Então, a lei sobre o adultério, ela vem desse contexto maior da aliança, que Jesus vem levar a termo e dar a esta aliança o seu pleno cumprimento. Quando os fariseus e os mestres da lei trazem a mulher pega em adultério até Jesus, eles apelam apenas para o aspecto legal ao qual eles estavam apegados. Eles apelam apenas para o cumprimento da lei e eles não conseguem enxergar esse contexto mais amplo da aliança. Porém, sem esse contexto mais profundo da aliança, sem esse contexto espiritual e moral, a lei ela é estéril, porque ela é apenas uma legislação fria, mas ela tem um porquê, e esse porquê é a aliança. Ela tem um fundo espiritual e tem um fundo moral, que é o amor de Deus pelo seu povo. E é esse contexto de aliança. No entanto, os mestres da lei e os fariseus só olham para esse aspecto legal. E os termos nos quais eles colocam a questão para Jesus, com aquela mulher adúltera ali diante deles, representa uma cilada para Jesus. No fundo, eles querem não condenar simplesmente a mulher,
eles querem condenar Jesus. Eles querem ter um motivo para fazer Jesus cair numa contradição e perder a sua autoridade entre o povo. Então eles armam uma cilada para Jesus. Porque eles estavam primeiramente, porque eles estavam incomodados com a pregação e a prática da misericórdia realizadas por Jesus em seu ministério público. Jesus que acolhia os publicanos, as prostitutas, que fazia refeição com eles. E Jesus deixa claramente: eu vim para salvar os pecadores. Se Jesus continuasse sustentando esse discurso, eles acusariam Jesus de transgredir a lei de Moisés. E então ele teria um motivo para acusá-lo de transgressor da lei perante o povo para que ele perdesse a autoridade. Porque, perante o povo de Israel, Moisés tinha uma grande autoridade. Se ele usasse simplesmente um discurso de misericórdia, como ele fez em tantas vezes, para com aquela mulher, eles acusariam Jesus de transgressor da lei, de não cumprir a lei de Moisés, e Jesus então perderia sua autoridade. No entanto, se Jesus aprovasse a condenação e a execução da pena contra aquela mulher, eles teriam um motivo para mostrar a aparente contradição de Jesus para o povo, e ainda teriam motivo para entregá-lo nas mãos dos romanos, porque eles eram os únicos que tinham o direito de fazerem uma execução capital de alguém. Se Jesus dissesse, então, que a mulher devia ser condenada, então Jesus passaria como um subversivo perante o Império Romano. Então, é uma cilada contra Jesus. Se Jesus fosse misericordioso, eles teriam motivo para acusar Jesus. Se Jesus fosse rigorista e aplicasse a lei, então eles teriam motivo para acusar Jesus também. Ao trazer a adúltera a Jesus, eles querem, na verdade, mostrar que Jesus está adulterando a lei de Deus com a sua pregação de misericórdia e com a sua prática de perdão e de misericórdia. Então, olha que escândalo. Eles querem mostrar, no fundo, que Jesus é o grande adúltero que está adulterando a lei de Deus. Diante de tal beco sem saída, qual é a atitude de Jesus? Então aqui é muito bonito, porque Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Aqui, nesse abaixamento de Jesus, nós podemos pensar naquilo que São Paulo nos revela no capítulo 2 da carta aos Filipenses, o hino cristológico que mostra o abaixamento de Cristo, o esvaziamento de Cristo. Ele, sendo de condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, porém, esvaziando-se de si mesmo, assumiu a nossa condição humana e, se esvaziando ainda mais, assumiu a condição de um escravo e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele, para demonstrar o seu amor pelos homens, a sua misericórdia e para ser fiel à sua aliança, ele vem ao encontro daqueles que o ofenderam. São João da Cruz diz que é próprio do amor se abaixar. É bonito isso, né? Bonita essa imagem. Deus, para revelar o seu amor por nós, um amor de aliança, ele se abaixa. E aqui também Jesus, então, se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. São Beda, o Venerável, ele diz assim: no que diz respeito ao sentido histórico, o Senhor, ao escrever na terra com o dedo, talvez estivesse a indicar que ele próprio fora quem, em outro tempo, escrevera a lei na pedra. O Senhor conhece muito bem a lei. Ele é o autor de toda a lei e aqueles fariseus e mestres da lei querem simplesmente o cumprimento desta lei. Ao começar a escrever no chão, sem dizer uma palavra, Jesus deixa tudo envolto em um clima de silêncio. Aqui é bonito. Jesus simplesmente ele tem essa atitude de abaixamento e faz com que tudo recaia nesse clima de silêncio. Este silêncio faz os interlocutores de Jesus se defrontarem com a sua própria consciência e com as próprias intenções que eles trazem em seu coração. Jesus então deixa eles olharem para aquilo que eles trazem dentro de si mesmos. São Gregório Magno, ele diz assim: quem não se julga a si mesmo antes, não sabe julgar os outros com retidão. Quem não se julga a si mesmo antes, não sabe julgar
o outro com retidão. Na verdade, esses homens não eram capazes de olhar para o próprio coração, não eram capazes de julgar a si mesmos perante Deus e se arrependerem e buscarem a misericórdia de Deus, mas se consideravam muito justos. Então, aqui Jesus permite esse silêncio para que eles se defrontem com a sua própria consciência. O silêncio de Jesus os incomoda e eles insistem. E o que é que acontece? Nesse momento, Jesus se levanta. E aqui, ao se levantar, então acontece algo maravilhoso, porque Jesus, então, apresenta uma palavra de sabedoria que eles não esperavam. Mas eu, meditando sobre esse evangelho, quando aqui o texto diz que Jesus se ergueu, Jesus se levantou, imediatamente eu me lembrei do Salmo 68, aliás, que diz assim, versículos 2 a 4. Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, e fogem da sua face os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu os dispersas. Como se derrete a cera diante do fogo, assim perecem os pecadores diante de Deus. Alegrem-se os justos e exultem na presença de Deus e sintam gozo na alegria. Então Deus se põe de pé, os inimigos se dispersam. Jesus se levanta e o que é que Jesus diz? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Ao dar essa resposta, Jesus coloca diante dos mestres da lei e dos fariseus a sua própria falta de inocência, a própria falta de inocência deles, né? E fá-los defrontarem-se com os seus próprios pecados, que são, no fundo, uma transgressão à aliança de Deus. Portanto, infidelidade e adultério. Jesus, com sua resposta, desvela quem são os verdadeiros adúlteros. Os verdadeiros adúlteros são aqueles que trazem essas más intenções no seu coração, que agem contra a lei de Deus, que agem contra a aliança de Deus, que são infiéis, mas não têm a coragem de reconhecer isso. Então, com a sua resposta, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, Jesus então mostra quem são os verdadeiros adúlteros. O padre Alonso Schöckel, na sua Bíblia do Peregrino, ele diz: quem estiver sem pecado, há outro adultério mais grave, a infidelidade dos dirigentes a seu Deus, denunciada pelos profetas. E Santo Agostinho comenta da seguinte forma a resposta de Jesus. Vede que resposta tão cheia de justiça, de mansidão e de verdade. Ó verdadeira réplica de sabedoria, ouvistes. Cumpra-se a lei e seja apedrejada a adúltera. Mas como podem aqueles homens, também eles pecadores, cumprir a lei e apedrejar a mulher? Olhe cada um para si mesmo. Entre no interior de si, ponha-se na presença do tribunal do seu coração e da sua consciência, e vir-se-á obrigado a confessar-se pecador. Aquela pecadora deve sofrer o seu castigo, mas não das mãos dos pecadores. A lei deve ser executada, mas não pelos transgressores dela mesma. E aí o Evangelho continua nos dizendo, um a um, eles saíram. E Santo Agostinho, então, comenta também, dizendo, aprendei, juízes da terra, na forma que o juiz trata essa mulher. Ele ensina os juízes desta terra a julgar. Ele escreveu sobre a terra para ensinar a terra, mas quando lhes deu aquela resposta, levantou os olhos, olhou a terra e essa estremeceu. A pecadora ficou a sós com o Salvador, a doente com o médico, a grande miséria com a grande misericórdia. Olha que bonito, vale a pena repetir isso. A pecadora ficou a sós com o Salvador, a doente com o médico, a grande miséria com a grande misericórdia. E, ao ficar a sós com esta mulher, Jesus então tem um diálogo com ela. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar.
Jesus, nesse evangelho, não aprova o pecado do adultério, não aprova o pecado da mulher, mas ele faz triunfar a misericórdia do pecado. Ele cura o pecado com a sua misericórdia, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Por isso Jesus diz para aquela mulher: vai e não tornes a pecar, não peques mais. Jesus veio convocar os pecadores para viver uma vida nova. Por isso, nesse evangelho, nós temos o triunfo não da lei, não o triunfo do pecado, nós temos o triunfo da misericórdia, que salva, redime e dá a vida nova. Nós temos o triunfo da aliança. Nós temos o triunfo da fidelidade de Deus ao seu povo. Deus que não volta atrás no seu amor. Eu quero concluir esta reflexão com dois trechos de duas doutoras da Igreja, uma que é Santa Teresinha do Menino Jesus e outra que é Santa Catarina de Sena. Quando elas falam desta grande misericórdia de Deus, desse triunfo da misericórdia do Senhor, esse triunfo da misericórdia que deve acontecer também nos nossos corações. Esta confiança que nós devemos ter no amor de Deus por nós, esta confiança que nós devemos ter na misericórdia de Deus por nós, apesar dos nossos pecados, que nós voltemos o nosso coração para Ele. Santa Teresinha, as últimas palavras da sua autobiografia, da história de uma alma, como também é conhecida, no manuscrito C, o final do manuscrito C, Santa Teresinha tem uma bela reflexão. Ela diz assim: basta lançar um olhar sobre o Evangelho, logo respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para que lado correr. Não é para o primeiro lugar, mas para o último que me lanço. Ao invés de me adiantar como fariseu, repito cheio de confiança e humildade a oração do publicano, mas, sobretudo, imito a conduta de Madalena, sua admirável, ou antes, sua amorosa audácia, que encanta o coração de Jesus e seduz o meu. Sim, sinto que mesmo que me pesasse na consciência todos os pecados que se podem cometer, iria com um coração partido de arrependimento lançar-me nos braços de Jesus, pois sei quanto ama o filho pródigo que a ele volta. Não é porque o bom Deus, em sua preveniente misericórdia, preservou minha alma do pecado mortal, que me elevo a ele pela confiança e pelo amor. Então, Santa Teresinha, aqui ela diz que, ainda que a sua consciência lhe mostrasse todos os pecados graves do mundo, ela correria para os braços do Senhor, cheia de arrependimento. O que acontece com aqueles homens do Evangelho? Ao se defrontarem com a sua própria consciência, eles vão embora. Eles saem tristes da presença do Senhor e não têm coragem de se inclinar perante a misericórdia que está ali diante deles. Santa Teresinha diz que ainda que na sua consciência pesasse todos os pecados que se poderia cometer, os piores pecados, ela ainda iria com o coração partido de arrependimento lançar-se nos braços de Jesus. Depois, numa outra carta que ela escreve ao padre Bellier, ela também expressa esse lançar-se, na misericórdia de Deus de uma forma muito bonita. Trata-se da carta 247 das Obras Completas de Santa Teresinha. E ela diz assim: ah, meu irmão, como eu, podeis cantar as misericórdias do Senhor. Em vós elas brilham com todo esplendor. Amais Santo Agostinho, Santa Madalena, a estas almas a quem muitos pecados foram perdoados, porque muito amaram. Também eu as amo. Amo seu arrependimento e, sobretudo, sua amorosa audácia. Quando vejo Madalena entrar diante dos numerosos convidados, banhar com suas lágrimas os pés de seu mestre adorado, que ela toca pela primeira vez, sinto que seu coração compreendeu os abismos do amor e da misericórdia do coração de Jesus. Que por mais pecadora que seja este coração, que por mais pecadora que seja, este coração está disposto não só a perdoar-lhe, mas ainda
a prodigalizar-lhe os favores de sua divina intimidade e elevá-la até os mais altos cumes da contemplação. Ah, meu querido irmãozinho, desde que me foi dado compreender assim o amor do coração de Jesus, confesso que ele baniu de meu coração qualquer temor. A lembrança de minhas faltas me humilha. Leva-me a jamais me apoiar em minha força, que não é senão fraqueza. Mas ainda, esta lembrança me fala da misericórdia e amor. Como, ao lançarmos nossas faltas com uma confiança toda filial no braseiro devorador do amor, como não seriam elas consumidas para sempre? Como, ao lançarmos nossas faltas com uma confiança toda filial no braseiro devorador do amor, como não seriam elas consumidas para sempre? Olha que lindo. E depois Santa Teresinha vai expressar também esse mesmo pensamento numa das suas poesias chamada Viver de Amor, quando ela diz, né? Dos meus pecados eu não vejo nenhum vestígio. Ao fogo divino do coração de Jesus elas foram lançadas e foram apagadas, queimadas pelo fogo da misericórdia do coração de Jesus. E por fim, eu quero compartilhar então um trecho de uma oração de Santa Catarina de Sena, aqui nesse livrinho sobre as orações de Santa Catarina, quando ela fala também desta grande misericórdia. Esta oração está intitulada Os Caminhos da Santidade e da Misericórdia. E ela diz assim: Ó amor sem preço, doce amor, chama eterna, és um fogo que sempre arde, Altíssima Trindade. És um Deus reto, sem nenhum desvio, sincero, sem nenhuma duplicidade, livre, sem nenhum fingimento. Fixa teu olhar misericordioso sobre a humanidade. Sei que a misericórdia te pertence. Para qualquer lado eu olhe, só encontro a tua misericórdia. Por isso, apresso-me a clamar diante da tua misericórdia, para que a uses com o mundo. Deidade eterna, a ti pertence a misericórdia. A tal ponto pertence a teus servos que a invocam contra a tua justiça, que o mundo merece por seus pecados. Tua misericórdia nos criou, tua misericórdia nos remiu, tua misericórdia nos governa, impedindo que tua justiça ordene ao solo que se abra e nos engula, e aos animais que nos devorem. Tua misericórdia faz todos os seres nos servir e a terra dar-nos seus frutos. Tua misericórdia conserva e prolonga nossa vida, dá-nos tempo de retornar a ti, contigo reconciliando-nos. Ó Rei, cheio de misericórdia e compaixão, quem impede os anjos de se vingarem sobre os homens, teus inimigos? A tua misericórdia. Por misericórdia nos concedes grandes consolações, convidando-nos a te amar, pois o coração humano é atraído pelo amor. Tua misericórdia nos dá e permite sofrimentos e aflições, para que conheçamos e adquiramos a pequenina virtude da humildade. Dessa maneira, tu te obrigas a recompensar quem virilmente combate na verdadeira paciência. Por misericórdia, conservaste as cicatrizes do corpo do teu Filho ressuscitado, para que implorem misericórdia em nosso favor diante da tua majestade. Por misericórdia, revelastes hoje a mim tão mísera, como de nenhum modo podemos julgar as intenções das pessoas, pois as conduzes por caminhos infinitamente diversos, como vejo em mim mesma. Por tudo isso, eu te agradeço. Que nós também agradeçamos e tenhamos sempre um coração cheio de gratidão pela grande misericórdia que Deus tem para conosco. E façamos como Santa Teresinha e também como Santa Teresa de Ávila, que diziam que não queriam fazer outra coisa em sua vida, senão cantar as misericórdias do Senhor. Deus te abençoe.